Opa pessoal, bom dia! Então, hoje eu vim falar sobre o papel da mídia na construção da imagem de Winston Churchill. Quem foi primeiramente Winston Churchill? Sr. Winston Churchill, Leonard Space Churchill, nasceu no dia 30 de novembro de 1874, sendo originário de Washington, na Inglaterra. Ele fazia parte da aristocracia britânica e a família de seu pai, Lord Randolph Churchill, descendia dos duques de Marlborough, além de ter sido parlamentar britânico e figura tradicional do Partido Conservador. Churchill também era filho de uma mulher norte-americana chamada Jane Sperry Churchill, conhecida por ser filha de um bem-sucedido empresário. Os pais de Churchill ainda tiveram um segundo filho, Jack, nascido em 1880. Era muito ocupado e a criação de Winston e Jack foram majoritariamente realizadas por Elizabeth Ann, a avó paterna de Churchill. Inclusive, tinha um grande carinho por sua avó. A educação de Churchill foi pautada para que ele seguisse a carreira militar, porque assim queria seu pai, e ele estudou em excelentes escolas, já que era membro da aristocracia em 1893. Foi aceito em uma academia militar em Sandwich. Essa foi a terceira tentativa de Churchill de ingressos. Ele foi aceito como cadete em cavalaria e finalizou seus estudos em 1895. A trajetória militar de Winston Churchill. Após finalizar seu curso, Churchill procurou ter experiências em campo de batalha e usou da influência de sua família para garantir seu ingresso em cenários de guerra. Foi assim que ele foi enviado para Cuba em 1895. Lá, ele ingressou em tropas espanholas que lutavam contra o movimento de independência cubano. Churchill teve experiência em campo de batalha e também realizou reportes jornalísticos do que acontecia na luta travada nesses países. Para quem não sabe, reporte é o ato de comunicar ou apresentar informações estruturadas sobre um determinado assunto, ou evento ou situação, geralmente para uma instância superior ou para um público externo. É um sinônimo de relatório, sendo comum em contextos empresariais, jornalísticos ou financeiros, onde o objeto é informar. Financeiro, onde o objeto é informar. É analisar ou facilitar a tomada de decisões. Essas respostas eram enviadas para um jornal inglês, prática em que ele repetiu em outros locais. Esteve em 1896, ele foi para a Índia, colônia inglesa, e lá participou de batalhas no norte do país. Em 1898, Churchill foi ao Sudão, ingressado em uma batalha de cavalaria inglesa e fazendo reportes da guerra para um jornal inglês. Por fim, ele foi à África do Sul, onde atuou inicialmente como jornalista na Guerra dos Boers, a partir de 1899. Foi preso pelas tropas Boers, mantido como prisioneiro de guerra e então fugiu para Moçambique. Depois, atuou brevemente como soldado nesses conflitos. Alguns dos livros escritos por Churchill ao longo de sua vida foram relatos das experiências que ele viveu nos conflitos, nesses locais onde esteve. Trajetória política de Churchill. Winston Churchill retornou à Inglaterra em 1900 e decidiu ingressar na política inglesa, tornando-se membro do Partido Conservador e se candidatando a parlamento na eleição geral daquele ano. Ele foi eleito ingressando no parlamento com apenas 25 anos e dando início a uma carreira política de décadas e que fez dele um dos grandes nomes da política britânica no século XX. Em 1904, Churchill abandonou o Partido Conservador após alguns desentendimentos teológicos e ingressou no Partido Liberal, no qual permaneceu até 1924. A partir de 1905, Churchill passou a ocupar cargos no governo britânico e ao longo de sua vida esteve em diferentes posições no governo e do Estado britânico. Entre 1908 e 1910, por exemplo, Churchill esteve na posição de ministro do Comércio. A partir de 1911, ele assumiu o almirantado.
tornando-se o comandante da Marinha Inglesa. Usou sua posição para denunciar o fortalecimento militar da Alemanha e investiu para fazer o mesmo no Reino Unido. Renunciou à posição em 1915 porque foi acusado pelos conservadores de ser o grande responsável pelo fracasso da ofensiva de Gallipoli, na Turquia. Ficou fora do governo até 1917 e desse ano até o ano de 1929 assumiu diferentes ministérios. Entre o ano de 1922 e 1924, ele não foi membro do parlamento por ter sido eleito. Na década seguinte, Churchill usou sua posição parlamentar para denunciar o governo alemão. Churchill via com enorme preocupação o desrespeito da Alemanha nazista ao Tratado de Versalhes. Temia a modernização do exército alemão e denunciava o expansionismo germânico, iniciando a partir da anexação da Áustria em 1938. Churchill também criticava confundentemente a postura do primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, que era complacente ao expansionismo germânico. Churchill defendia que o governo alemão deveria ter sido interrompido em suas ações expansionistas, e a sua defesa se mostrou assentada. Neville Chamberlain renunciou à posição do primeiro-ministro ao mostrar-se incapaz de conter os avanços nazistas na Europa, vendo os alemães conquistar a Polônia, Noruega e darem início à ocupação da França. Na Segunda Guerra Mundial, a mídia então vai à guerra. No conflito bélico, que exterminou mais de 70 milhões de pessoas entre soldados e civis, uma arma foi capaz de efeitos revolucionários, sem derramar uma gota de sangue. A mídia, os diversos avanços tecnológicos permitiram que potências dos veículos de comunicação fossem plenamente explorados. Da manchete do jornal, às ondas de rádio, dos acordes musicais, à fotografia, das imagens em movimento projetadas em uma sala de cinema, as histórias em quadrinhos vendidas na banca de jornais, todos os recursos foram convocados para a luta. A essência da propaganda consiste em conquistar as pessoas para uma ideia de forma tão sincera e vital que no final elas sucumbam completamente a ela e nunca mais consigam escapar dela, escreveu Joseph Goebbels, que em seu diário. Adolf Hitler concordava. Após a ascensão dos nazistas ao poder de 1933, ele estabeleceu um ministério do Reich para a educação pública e propaganda, com Goebbels à frente. Goebbels promoveu a mensagem nazista por meio de arte, música, teatro, filme, livros, rádios e imprensa e censurou toda oposição. Ele também trabalhou para inflamar a ira dos alemães por sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Censurar a oposição, censura a oposição. Rapaz, quem que será que tá me lembrando isso agora, hein? Eu não sei. Tem gente que gosta de fazer censura a opositores, né? Mas vamos deixar o pessoal pensar. Enfatizou as conquistas culturais e militares alemães para aumentar o orgulho nacional. Ele desempenhou um papel importante na criação de uma atmosfera na Alemanha que possibilitou que os nazistas cometessem atrocidades terríveis contra judeus e outras minorias. Essa parte aí foi tenso. Isso aí foi o Holocausto, né? Isso aí foi muito ruim. Isso não foi legal, não. Isso aí foi muito mal. Mas, voltando ao filme, O Tempos de Tormenta é um filme para a TV de 2009 que narra a vida de Winston Churchill, interpretado por Brendan Gleeson, durante o final da Segunda Guerra Mundial. E imediatamente após a vitória aliada, focando na sua liderança inspiradora e nos desafios políticos que enfrentou, o filme é uma continuação de outras produções da HBO, The King's Stone de 2012, e foi aclamado pela crítica e pelo público, vencendo o prêmio Emmy de melhor ator para Gleeson. Produção e reconhecimento. O elenco de Brendan Gleeson interpretando Churchill numa produção da HBO que recebeu o prêmio de Emmy de melhor ator em
minisséries ou filmes. Nomeação ao filme foi indicada a 14 prêmios Emmy, e a popularidade Tempo de Tormenta é um dos filmes mais lembrados sobre Churchill e a Segunda Guerra Mundial, sendo uma excelente forma de entender esta importante período histórico. Fim de Churchill. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Partido Trabalhista venceu as eleições gerais britânicas e Churchill renunciou à posição de primeiro-ministro em 1945. Ele se manteve na política britânica e passou a usar sua influência para denunciar o avanço da União Soviética pela Europa, um sinal de que a Guerra Fria se iniciava. Em 1955, assumiu novamente como primeiro-ministro britânico e manteve-se na posição até 1955, quando renunciou para cuidar de sua saúde, que demonstrava fortes sinais de declínio. Ele não assumiu mais posições do governo britânico, mas manteve sua posição como parlamentar. Suas aparições no parlamento tornaram-se cada vez mais raras a partir de 1959. Em 12 de janeiro de 1965, Churchill sofreu um derrame cerebral, falecendo em consequência disso no dia 24 de janeiro de 1965. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Nesse vídeo, tentamos explicar sobre o filme Tempos de Tormenta, que foi assistido em sala. Nós explicamos sobre como o papel da propaganda é importantíssimo na Segunda Guerra Mundial e sua influência, e como ela é importante até os dias de hoje. Isso porque muito do que é visto no filme, muito do que é tratado, ainda se ocorre e é cada vez mais presente a participação da propaganda nos governos. O governo cada vez investe mais nisso em diversos locais, e sempre foi assim, porque a propaganda ela é o principal meio de comunicação entre as diversas pessoas, entre as diversas classes, entre tudo que se tem, a propaganda ela consegue estar no meio. Então, na época, era se utilizado o rádio, o jornal, hoje já é se utilizado as redes sociais, e ela sempre vem se atualizando para estar mais presente e mais acessível, é o que é possível ver hoje. Mas eu agradeço a todos que estiveram que assistiram o vídeo até aqui. E, gente, qualquer crítica, comentário ou dica de como melhorar, crítica construtiva, isso pode ser dada nos comentários, pode ser falado em sala. Esse foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram.